Olá, igreja, feliz sábado. Rapaz, meu coração está batendo acelerado nessa manhã, porque realmente é um dia que eu sabia que ia chegar um momento, mas eu pensava que ia demorar bem mais, né? Eu tenho dito assim por aí que parece que Deus ele entende que nenhum pastor merece ficar tanto tempo em Itaboraí, tamanho a bênção que é essa localidade. Finalizei bem, né? Comecei assim, o pessoal falou assim, tamanho a bênção, porque realmente é um privilégio. Eu quero dizer para vocês, quando eu cheguei aqui, há um ano atrás, lembro que o pastor Giovanni me apresentou há mais ou menos um ano, foi em novembro ainda, e eu não permaneci aqui, eu fiquei em novembro, mas depois voltei para voltar em janeiro, porque o pastor Magno ele estava finalizando o período dele como pastor aqui, então depois eu voltei. Mas quando eu cheguei aqui no distrito de Itaboraí, eu cheguei assim, em um período assim muito diferente da minha vida, enfrentando o maior desafio de toda a minha vida, quando eu cheguei em Itaboraí. E realmente foi um período assim que eu estava com aquela preocupação, e para alguns eu até compartilhei, posso compartilhar para a igreja como um todo aqui. Eu cheguei aqui ainda em dúvida, se eu ainda teria um ministério ao lado de Cristo Jesus na igreja, porque eu tinha dúvida se realmente eu conseguir tocar o ministério depois do desafio que eu tinha enfrentado. Mas depois, quando eu cheguei aqui em Itaboraí, logo no primeiro dia eu fui pregar, eu lembro, eu preguei aqui pela primeira vez, mas a minha cabeça estava muito cheia e eu lembro que passou um tempo, era janeiro, eu estava de férias, e eu decidi voltar de férias antes da minha data. Minhas férias iam até o dia 15, mais ou menos, mas eu voltei de férias no dia 7, se eu não me engano, porque eu não estava aguentando mais ficar em casa sem me envolver com as coisas do distrito, eu queria me envolver logo, e eu vim para o distrito, e no caminho que eu estava vindo de Campo Grande ainda, aqui para Itaboraí, ainda morava lá, a minha mente estava muito cheia ainda, eu estava com muitas dúvidas, e eu lembro que no caminho eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, o Senhor tem que me mostrar hoje nessa igreja, se o Senhor ainda quer me usar no seu ministério. Eu falei isso para ele. E orei no carro e vim orando, e eu confesso para vocês, que eu estava no caminho e não via nenhuma ideia na minha mente do que pregar. Eu não sabia o tema que eu ia pregar. Eu não sabia o assunto que eu ia abordar. E minha mente geralmente é muito rápida, mas naquele dia eu não conseguia raciocinar e pensar em nada. Eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, era aquele sábado, dia 7 mais ou menos, sentei aqui, a equipe de louvor começou a cantar, e eu ainda não sabia o que eu ia pregar. E aí, não sei se foi a Jéssica que chegou até mim e falou, pastor, depois dessa música é o Senhor. E eu ali sentado, não sabia sobre o que eu ia pregar, não sabia o tema, minha mente estava cheia ainda. E eu estava orando a Deus, falei, Senhor, por favor, que chegue algum departamental aqui, aí eu vou dar minha vez para ele. Ele prega no meu lugar. Não chegou ninguém, né? Podia chegar algum departamental. E eu lembro que quando terminou a música, eu levantei, fiquei aqui no púlpito, ainda sem saber o que falar, baixei minha cabeça e convidei a igreja para orar. Convidei todo mundo para orar. E a igreja orou, orei também. Igreja, quando eu falei amém, veio na minha mente exatamente o tema que eu deveria pregar. Exatamente. Deus ele foi trabalhando até o último momento. Então deixa eu dizer uma coisa para a igreja de Itaboraí aqui, para esse distrito, né? Mas para a igreja central de Itaboraí. Para a comissão, para a liderança especialmente. Saibam que vocês fazem parte da minha vida de uma forma assim que vocês não conseguem nem imaginar. A igreja de Itaboraí, ela ressignificou o meu ministério. O fato de estar com vocês foi um meio que Deus usou para ressignificar o meu ministério. Quando eu comecei aqui, quando eu preguei naquele dia em janeiro, a partir daquele momento, Deus assim trouxe uma transformação na minha vida, e foi a Missão Caleb, aí foi os projetos, aí o que eu converso com os meus filhos, eu sempre conversava com eles, que aqui em Itaboraí a gente chegou agora, mas a gente tinha a sensação que nós estávamos aqui há muitos anos já. Eu fui muito bem recebido pela associação, pela igreja, pela equipe do escritório lá, os departamentais, a educação adventista, o pessoal do hospital, a gente se sentiu abraçado de uma forma aqui. Então eu quero louvar o nome de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu saio daqui sim, mas eu levo no coração cada um de vocês e tenho certeza que vocês continuarão fazendo a diferença no meu ministério. Que Deus abençoe vocês, hein? E agora tem que abrir a Bíblia, né? Porque a gente falou tanto aqui, vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 10, e eu quero ler com vocês um texto do livro de Marcos, capítulo 10, ok? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Se alguém puder trazer... tem água aqui, né, ok? Deixa eu beber um pouco de água.
Marcos capítulo 10, versículo 46 até o verso 52, eu vou ler com vocês. Marcos 10, 46. Deixa eu abrir aqui. Acharam aí, amém? Versículo 46 vem dizendo o seguinte, vamos ler aqui, mas antes vamos orar. Querido e bondoso Pai, nesse momento tua palavra está sendo aberta, eu quero suplicar que o Senhor venha nos dar sabedoria para que possamos compreendê-la. Nesse momento agora eu peço que o Senhor venha se fazer presente, continuar se fazendo presente ao nosso meio, e que não venha ser o seu servo falando, ou não venha ser simplesmente um homem falando, mas que o Senhor venha falar por meu intermédio. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, vem dizendo o seguinte em diante. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Esse texto é um texto bastante interessante do livro de Marcos, e é o último milagre apresentado por Jesus nesse livro, no Evangelho de Marcos. Você provavelmente na infância, alguns já devem ter brincado, você já brincou de cabra cega. Quem já brincou de cabra cega que levanta a mão? Já brincou? É cobra cega? Alguns lugares chamam de cabra cega, interessante, né? Tem cobra cega, cabra cega, mas assim, é aquela brincadeira que você vê dos olhos, né? E você precisa encontrar alguém, ou você precisa bater em alguma coisa assim, mas você fica com os olhos vendados. Não sei quantos em casa já fizeram, eu já fiz quando era criança, fazia muito isso. Às vezes eu fechava os olhos e eu ficava me conduzindo na casa para saber se eu conseguiria achar os lugares do cômodo. E é você brincando assim, brincando de vez em quando, para se parecer um pouquinho com alguém que não enxerga. Só que na verdade, na história de Bartimeu aqui, a história é muito diferente. Você sabe que na época de Jesus, a cegueira era algo muito comum. A gente não sabe o porquê, mas alguns imaginam, por causa da poeira daquele local, muita poeira, por causa da pouca higiene e também pelo sol muito quente, era comum as pessoas terem doenças e acabarem ficando cegas. E aqui na história bíblica nós percebemos que essa era uma realidade daquele cego. Jesus aqui vem dizendo também na história que ele estava viajando para uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava naquela viagem, ele precisava ir para aquela cidade. E o caminho de Jesus ali era um período um pouco antes, relativamente antes, do momento que Jesus seria entregue, traído e morto. Então era um período muito especial. E no livro de Marcos, que é um livro que mostra o poder de Jesus, a capacidade de curar que Jesus tinha, Marcos aqui ele apresenta esse milagre, e é um grande milagre da cura desse cego, que alguns teólogos até dizem que provavelmente ele podia ser um cego de nascença. Apesar do texto bíblico vem dizendo assim que ele queria voltar a ver, enxergar novamente, alguns teólogos acreditam que ele nunca havia enxergado na vida. E nós aprendemos alguns detalhes assim nessa história bastante interessantes. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui dessa história é o clamor daquele cego. Bartimeu, ele era cego, como vocês sabem. Só reiniciar meu celular aqui que está travando, mas Bartimeu ele era cego, como vocês bem sabem. E chegando na cidade ali, provavelmente ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele já tinha ouvido alguma coisa sobre Jesus. E quando ele descobre que Jesus está chegando na cidade, a Bíblia conta que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeira lição interessante dessa história, pessoal, é que no início, quando ele começa a clamar, ele não teve vergonha, não teve medo. Quando Bartimeu começa a clamar por Cristo, a multidão começa a desanimá-lo. O pessoal fala assim: não, para de gritar, para de chamar. E a Bíblia não explica o motivo da multidão agir daquela forma. Alguns dizem que talvez eles estivessem agindo assim, porque Bartimeu, de alguma forma, estava atrapalhando a missão de Cristo, a missão que eles imaginavam.
Jesus queria chegar num lugar, ele começou a gritar. E como estava atrapalhando, alguns queriam desanimá-lo. Um outro motivo que alguns dizem de estarem tentando desanimar Bartimeu foi porque Bartimeu chamava de Jesus de filho de Davi. E é curioso isso, porque essa declaração, Jesus filho de Davi, é a declaração de alguém que reconhecia a divindade de Cristo. Porque a Bíblia deixava bem claro que o Messias, ele seria filho de Davi. E aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez, na compreensão de algumas pessoas, aquele título que Bartimeu estava dando para Jesus incomodava. Mas a gente não sabe o motivo ainda, mas o fato é que ele não liga para as pessoas tentando desanimá-lo, e ele começa a clamar por Cristo. E a história bíblica, pessoal, é fantástica, porque ela traz algumas lições para a gente. Eu aprendi boas lições com a mensagem de hoje. A primeira lição que eu vejo no texto bíblico é que Bartimeu, quando ele começa a clamar por Cristo ali, o texto bíblico vem dizendo o seguinte: e muitos o repreendiam, versículo 48, e pediam que se calasse, mas cada vez gritava mais. E o versículo 49 vem dizendo assim: parou Jesus e o quê? E disse. Igreja, olha para mim aqui, preste atenção aqui. Você falou que eu gosto de falar isso, né? Preste atenção aqui, igreja, preste atenção nesse texto bíblico. Bartimeu era alguém que estava sofrendo na vida. Era alguém que estava passando por lutas, dificuldades. Mas no texto bíblico, na história bíblica, nunca alguém clamou por Jesus e ele continuou a caminhada. Às vezes é comum você estar andando na rua, você passa, você encontra alguém caído, alguém sofrendo, e às vezes você não tem como ajudar, você passa direto. Mas na Bíblia nós nunca encontramos alguém clamando por Jesus e ele não parando. No texto bíblico ali mostra claramente que Jesus parou para ouvir o que Bartimeu tinha a dizer. Jesus ouviu o clamor daquele servo, daquela pessoa que estava sofrendo. E o texto bíblico é bem bonito, que ele fala, ele parou, e assim que ele parou ali, ele chegou perto de Bartimeu, versículo 49 vem dizendo, chamaram o cego naquele momento, mudou, né? E disseram para ele o seguinte: agora tem bom ânimo, levanta-te, o mestre ou ele te chama. Sabe, o chamado de Jesus ali foi especial, pessoal, porque toda vez que passamos por dificuldades, uma certeza que nós temos é que nós somos chamados por Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, igreja. Você está passando por lutas? Está passando por problemas? Jesus, quando ele nos convida para mudar a nossa vida, amém? Jesus, quando convida o ser humano para chegar perto dele, ele convida para fazer a diferença. Jesus não chama ninguém, pessoal, para continuar na mesmice, continuar levando a mesma vida. Quando Jesus convida, ele convida para mudar. E foi aqui que ele fez com Bartimeu, ele convidou Bartimeu, e ele convidou para mudar a vida daquele homem. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui, pessoal, Jesus, ele para ouvir o clamor dos seus servos. Jesus, ele para ouvir o clamor do ser humano. Jesus, ele para toda vez que o ser humano ora, toda vez que o ser humano clama, Jesus, ele para ouvir. Ele parou para ouvir aquele cego Bartimeu. E o texto bíblico é enfático, porque assim que ele para, ele chama Bartimeu e ele cura Bartimeu. O texto bíblico vem dizendo o seguinte, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E é interessante essa pergunta, né, pessoal, porque é meio estranho, né? Imagina uma pessoa que era bem notório que ele era cego há muitos anos, todo mundo sabia, olhava para Bartimeu e entendia que o problema dele era cegueira, mas no texto bíblico, Jesus vira para ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? Qual é o seu desejo? Parece uma coisa estranha. Talvez você pensasse o seguinte: olha, esse Cristo aí que o pessoal falou, que é profeta, que sabe de tudo, que entende tudo, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque, notoriamente, eu sou um camarada cego. E ser cego naquela época, pessoal, era muito diferente de ser cego hoje. Naquela época, geralmente, as pessoas acreditavam, se uma pessoa nascesse cega, ou se ela ficasse cega, ela ficava por algum pecado que os pais haviam cometido, ou um pecado grave que ela mesma havia cometido. Esse era o motivo da cegueira. E na cultura judaica também, ninguém ajudava alguém que era cego. Eles entendiam que mesmo que você fosse um cristão ou um judeu piedoso, você não era obrigado a ajudar alguém que era cego, alguém que tinha um problema na perna, alguém que tinha um problema no braço. Porque eles imaginavam que se a pessoa era assim, é porque o próprio Deus tinha abandonado essa pessoa. E agora Bartimeu estava ali, e quando ele clama, Jesus chega perto dele, e ele pergunta: o que você quer que eu faça com você? Igreja, que pergunta estranha. Porque Bartimeu ali, ele queria ser livre
da vergonha que ele vivia de ser cego. Ele queria ser livre do estigma que as pessoas tinham colocado nele como uma pessoa que merecia aquele sofrimento. Ele queria ter oportunidade, quem sabe, de ver o filho que ele tivesse, não sei se ele tinha filho. Ele queria ter oportunidade de ver a esposa dele, caso ele tivesse esposa. Talvez era casado há um tempo e nunca tinha visto o rosto da sua esposa. Então, por isso que a pergunta de Cristo, ela parece não ter muito sentido. Sabe, às vezes parece que você ora ao Senhor e alguns pensam assim, pastor, por que eu preciso orar a Deus? Deus, ele não sabe exatamente o que eu preciso? Por que eu preciso clamar? Será que ele não entende? Será que ele não sabe o meu sofrimento? Será que ele não sabe o que eu estou passando no meu casamento? Será que ele não sabe o que eu estou passando com o meu filho? Será que ele não sabe como é que está a minha saúde? Mas eu tenho que clamar e falar, Senhor, eu preciso disso. Sabe, com Bartimeu ali, ele fez aquela pergunta. E a pergunta que ele fez para Bartimeu é interessante, pessoal. Porque a princípio parece estranho aquela pergunta. Mas quando Bartimeu responde, ele tem humildade e fala, Senhor, eu quero ver, eu quero voltar a ver. E no texto bíblico vem dizendo que na mesma hora ele foi curado. E aí, a princípio, ali a história termina aqui. Se nós fechássemos a Bíblia, eu poderia dizer o seguinte, olha, aprendemos na mensagem de hoje que quando clamamos ao Senhor, Ele nos escuta. E ok, a mensagem estaria sendo dada. Mas o texto bíblico vai além, pessoal. Depois que Bartimeu é curado, a Bíblia não fala mais sobre ele. A Bíblia diz que naquele momento ele chegou até a seguir Jesus, mas ele some no texto, na história bíblica. Você não escuta falar mais sobre ele. Só que é interessante que o que aconteceu com Bartimeu, então, depois que ele foi curado? Você sabe que um especialista, o pastor Amin Rodô, ele escreveu um livro e ele falou interessante sobre o que acontece. Ele entrevistou um especialista, e esse especialista explicou o que acontece quando a pessoa que está muito tempo sem enxergar, ou o que aconteceria com uma pessoa que estivesse muitos anos sem enxergar, se ela voltasse a ver. Porque você sabe que na nossa cabeça é assim, Jesus curou, ele voltou a enxergar, levantou e foi viver a vida dele. Só que o que acontece com alguém que está muito tempo sem enxergar, pessoal? Qual é o resultado? E esse especialista, ele disse uma coisa interessante. Assim que uma pessoa que nunca enxergou, se nunca tivesse enxergado, ou se ela tivesse muito tempo sem enxergar, de repente recobrasse a visão, sabe qual seria a primeira sensação da pessoa? A primeira sensação, ela sentiria uma tonteira tremenda. Porque o cérebro daquela pessoa não está acostumado com a visão. Então, se ela fosse curada da visão depois de muitos anos, a primeira sensação seria uma tonteira. Logo depois, a sensação seguinte, se ele fosse curado de uma cegueira de muitos anos, é que ele sentiria um enjoo muito forte. Uma ânsia de vômito, mal-estar, seria a sensação natural dele. A outra consequência, quando a pessoa fosse curada da cegueira, é que ele sentiria um incômodo muito grande com a luz do sol nos seus olhos. Porque durante muitos anos, ele conviveu com a escuridão. Então agora, a luz brilhando nos seus olhos, incomodaria os seus olhos. Então você imagina, Jesus, ele pergunta para Bartimeu, Bartimeu, o que você quer que eu faça com você? E ele fala, que eu volte a ver. E aí Jesus cura a visão, mas aparentemente, quando Jesus faz o milagre, a vida de Bartimeu não melhora não. Porque ele está enjoado, está com tonturas, está com mal-estar, sabe, o sol está incomodando os seus olhos, não incomodava antes, e ele se sente incomodado naquele momento. E logo depois, quem sabe ali, Bartimeu, a multidão se afasta, e Bartimeu deve ter pensado assim, bom, agora eu vou para casa. Mas você imagina, igreja, como ir para casa? Quem sabe os amigos que tinham levado Bartimeu para aquele local, conduzido ele, porque ele era cego, pensaram assim, bom, agora ele está enxergando, pode se virar sozinho. E como que volta para casa se ele não sabia o caminho da casa dele? E quando chega em casa ali, quando ele chega em casa, alguém leva ele para a casa dele, ele entende agora que ele tem que trabalhar. O que ele vai fazer do trabalho, pessoal? Porque antes, Bartimeu, ele ia para a porta ali da cidade, e ele ficava ali, e ele ficava pedindo esmola. E tudo bem, as pessoas ajudam alguém que é cego, precisando de esmolas. Mas quem ajudaria um ex-cego, igreja? Quem ajudaria alguém que agora enxerga? E que profissão Bartimeu tinha? Não tinha profissão nenhuma. Ele não sabia o que fazer. Agora, ele não tem como sobreviver. Está passando por uma dificuldade financeira. E aí, na mente de Bartimeu, quem sabe, vem aquela ideia. Será que eu respondi corretamente? Será que a pergunta de Jesus para mim, olha, o que você quer que eu te faça? Será que a minha escolha foi a escolha correta? Porque ele passa a enxergar e a vida começa a ficar mais difícil, igreja. Deixa eu falar uma coisa para você aqui da galeria, você aqui da igreja, você de casa está acompanhando. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó.
A história de Bartimeu é uma história nossa também. Sabia disso? Porque parece que na nossa cultura humana, nossa cultura pecaminosa, parece que o ser humano se agrada muito mais com a escuridão do que com a luz. Parece que nós nos agradamos muito mais. Porque qual é o problema de você enxergar a luz de Cristo, pessoal? Porque quando Cristo ilumina a vida de alguém, ela vai se deparar, ou vai contra-atacar, ou vai ser uma posição contrária ao estilo de vida que você leva. Tem gente que prefere ficar na ignorância, prefere ficar na escuridão. Porque enquanto você está na ignorância, na escuridão, você não é incomodado. Tem gente que fala assim, pastor, eu não quero entender o que a Bíblia está dizendo, porque se eu entender, eu vou ter que seguir. E tem gente que constantemente vive na escuridão. E a pergunta que Cristo faz para você aqui nesta manhã é o seguinte: meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça com você? O que você quer que eu faça com a tua vida? Existem algumas transformações que precisam acontecer na vida do ser humano, igreja, e elas só vão acontecer se permitirmos que Cristo mude completamente a nossa vida. Você sabe que eu gosto muito de estudar sobre os oceanos, né? E você sabe que no mar, as maiores montanhas na Bíblia, as maiores montanhas do mundo, na verdade, elas se encontram debaixo d'água. E nas profundezas do mar, lá nas profundezas abissais, existem alguns animais, alguns peixes, e a claridade não chega lá, porque a claridade chega até no máximo 100 metros no mar. Depois de 100 metros, o mar começa a ficar escuro. E existem alguns peixes lá que é interessante, que eles não usam a sua capacidade visual, eles não têm capacidade visual, porque não tem como enxergar lá, não tem luz solar. E esses peixes, eles se acostumam a viver na escuridão. Eles se acostumam a viver no abismo. Igreja, às vezes na nossa vida, nós nos acostumamos a viver em lugares escuros. Nós nos acostumamos a viver uma escuridão na vida espiritual. E quando a gente se acostuma a viver assim, às vezes a gente tem dificuldade de chegar ao contrário. Alguns têm medo exatamente de se aproximar de Cristo, porque quando nos aproximamos de Cristo, o natural é enxergarmos em nós o que nós não enxergávamos antes. Quando você se aproxima de Jesus, você percebe que algumas coisas na sua vida precisam ser mudadas. Quando você chega perto de Cristo, você percebe que algumas coisas precisam ser abandonadas. Mas algumas pessoas continuam querendo andar na escuridão. Porque a escuridão, para nós somos pecadores, a escuridão é boa. A escuridão é agradável, igreja. Sabe, mas Cristo chama cada um de nós para entrarmos na luz que Ele oferece a cada um de nós. Agora, quando nós nos aproximamos de Cristo e permitimos que Ele mude a nossa vida, o resultado natural é que enxergamos coisas que não enxergávamos antes. E aí nós somos desafiados, igreja, a mudar. Tem uma frase do pastor Amin Rodô que ele diz assim: o que mais me assusta no cristianismo não são as coisas que eu entendo, ou melhor, não são as coisas que eu não entendo e por isso eu não faço. Mas o que mais me assusta no cristianismo são as coisas que eu entendo perfeitamente, mas ainda assim eu me recuso a fazer. Você consegue entender, igreja? O que mais assusta no cristianismo não são as coisas que eu não entendo e por isso eu não faço. Mas o que mais me assusta no cristianismo são as coisas que eu entendo perfeitamente, mas ainda assim eu me recuso a fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, igreja. Jesus está chamando você aqui neste dia para poder iluminar a sua vida. Ele está perguntando para você assim: meu filho, o que você quer que eu faça com você, hein? Eu fiquei pregando alguns sermões aqui ao longo desse ano. Mas eu sei que tem gente aqui nessa igreja que ouviu vários sermões, ouviu vários apelos, mas às vezes de alguma forma você está escolhendo continuar caminhando na escuridão. Às vezes você ouviu vários convites, mas de alguma forma você está escolhendo caminhar em um caminho distante da presença de Deus. Deus tem convidado você há muito tempo, mas de alguma forma você não tem entendido o convite de Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui, igreja. Deus está convidando você hoje para você de fato enxergar o que Ele pode fazer na tua vida. E quando a gente abre o coração, quando você permite que Cristo mude a sua vida de forma completa, é natural do início ali você sofrer. A gente fala assim: pastor, mas eu quero aceitar Jesus, mas eu tenho medo. Se eu aceitar Jesus vai ser difícil? Aí eu digo, igreja, vai ser luta sim. Sim ou não? Vai ser luta. Estar ao lado de Jesus não é uma caminhada fácil. Mas estar ao lado de Jesus é a única caminhada possível. Amém, igreja?
Quando você se aproxima de Cristo, pode não ser fácil, mas é a única caminhada possível. Quando você se aproxima de Jesus, o natural, pessoal, é algumas coisas acontecerem. Sabe, aquela situação que você tinha de vida, as coisas que você fazia, e você fazia feliz antes, mas quando você se encontra na luz, se você fizer, você fica triste. Se você fizer, você sofre. Estar na presença de Jesus, igreja, traz incômodo. Sabe, o cristão, naturalmente, é uma pessoa incomodada. É uma pessoa que vive lutas. O apóstolo Paulo diz assim, ó, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Sabe, maldito homem que sou, o que acontece comigo? Eu luto constantemente e eu não vou. O apóstolo Paulo deixa claro que ele lutava essa batalha diária. Igreja, ser cristão é estar inserido nessa batalha do bem contra o mal. Tem gente que diz assim, pastor, eu não me decido pelo batismo, porque eu passo por muitas batalhas, já falei isso para vocês aqui. Eu não me decido porque é muito difícil para mim. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Nunca escolher a luz e estar ao lado de Jesus vai ser fácil, igreja. Você nunca vai escolher seguir Jesus e vai andar com tranquilidade. Quando você escolhe Jesus, você percebe os seus erros. Você percebe as suas falhas. Você percebe que você tem um problema sério com você. Quando estamos longe de Jesus, nós olhamos para o outro, o problema é outro. Agora, quando estamos perto de Jesus, nós olhamos para o nosso problema. O problema sou eu. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Se você quiser continuar cego, talvez você não passe pela tonteira que Bartimeu passou. Talvez você não tenha o enjoo que ele teve. Talvez você não saia da rotina de vida que você está vivendo. Mas se você hoje aqui resolver permitir que a luz de Cristo entre na sua vida, pode surgir alguns incômodos, mas o propósito de Cristo é transformar a sua vida para sempre. Pastor, o que você quer dizer com isso de deixar a luz entrar, sabe? Sabe, você que é adventista aqui, olha para mim, eu vou ser batizado nessa igreja. Será que você já começou a se andar numa rotina tão grande? Sabe aquela rotina? Sou batizado na igreja, mas eu não faço mais o culto familiar. Eu não leio mais a Bíblia. Outro dia eu vi uma menina de 12 anos, falou comigo assim, eu não preciso mais ler a Bíblia, que eu já li tudo, já sei tudo. Sabia tudo da Bíblia. Já pensou com 12 anos, leu a Bíblia, sabe tudo. Às vezes a gente entra numa rotina assim, igreja, e você é adventista batizado na igreja, mas você entra numa rotina que parece, você viver uma vida distante de Jesus, não te incomoda mais. Você está entendendo? Você está na igreja, você frequenta a igreja sábado, domingo, às vezes em quarta-feira, mas você levantar de manhã e não ler a sua Bíblia, não te incomoda mais. Você chegar na sua casa de manhã e não fazer o culto familiar, não mexe com você. A sua lição na escola sabatina, chegar do mesmo jeito que chegou e terminar o trimestre, não mexe mais, é normal, isso não te incomoda mais. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se isso está acontecendo com você, você está na escuridão, meu irmão. Minha irmã, você está na escuridão. Jesus está te perguntando assim, meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça com você, hein? Parece óbvio, né? Porque você não está enxergando nada. Porque o problema não está no erro, pessoal. O problema está no erro e você está tranquilo. O problema não é se afastar em algum momento de Cristo. O problema é você se afastar de Jesus e você viver uma vida tranquila. Sabe, você está feliz, está sorrindo. Hoje aqui eu quero convidar você a permitir que a luz de Cristo entre na sua vida e isso incomode você, sabe? A minha oração é para que se amanhã você acordar de manhã e você não ler a Bíblia, você tenha um dia assim que você esteja incomodado todo dia. Sabe, você fica assim, eu não li a Bíblia hoje, sabe? A minha oração é que o fato de estar na escuridão não agrade você. Porque Deus quer mudar a sua vida. Mas para mudar a sua vida, você precisa enxergar tudo que Ele pode fazer por você. E a igreja, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, galerinha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
O que Cristo precisa fazer na tua vida, hein? O que você precisa enxergar? Preste atenção aqui. Tem gente aqui, sabe precisa enxergar, sabe o quê? Tem gente que precisa entender que se ele permitir que a luz de Cristo entre na vida dele, ele logo vai estar naquele tanque sendo batizado, amém? Tem gente que precisa entender isso. Quando você clama, Senhor, eu preciso da tua ajuda, sabe, o céu se inclina para ouvir você. Deus, ele nunca ouve o clamor de um servo e deixa para lá. Lembra na cruz do Calvário? Jesus está na cruz do Calvário, aquele ladrão na cruz lá, aquele ex-ladrão, na verdade, está lá do lado dele. Jesus está num momento de agonia, um momento de sofrimento, e de repente aquele ladrão lá fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Naquele momento, aquela cruz ali, aquele local de sofrimento de Jesus, ela muda de figura. Jesus, na mesma hora, deixa de pensar no sofrimento que ele estava vivendo, deixa de olhar para si, e aquela cruz ali se transforma em um tanque batismal, igreja. E sabe por que é um tanque batismal? Porque a cruz ali que era para a morte, Jesus muda ali, e ele olha para aquele ladrão e fala o seguinte: olha, verdade te digo hoje, estarás comigo no... Porque sempre que um filho de Deus clama, Deus sempre escuta, igreja. Sempre que alguém pede por salvação, Deus sempre atende. Sempre que alguém pede para que Deus ilumine a mente, abre os olhos, Deus, ele abre os olhos e ele ilumina a mente, igreja. Então, igreja, Deus quer iluminar a sua vida hoje, aqui nesse dia. O que ele precisa iluminar, hein? Se você não for batizado ainda, iluminar, ele te chamar para você ser batizado ou batizada, tá entendendo? Senhor, me incomoda. Meu amigo, minha amiga, olha só, você não pode aqui, ó, escuta aqui, ó. Porque eu não sei quando eu vou voltar nessa igreja, então tem que ser bem firme aqui hoje. Bem firme. Preste atenção aqui, igreja, olha só. Você não pode entender conscientemente que Jesus está te chamando para tomar uma decisão e você não tomar a decisão e ainda assim ficar tranquilo. Você entende? Você não pode entender que pela palavra de Deus, Deus está te chamando para tomar uma decisão ao lado dele, e você chegar aqui na igreja hoje, assistir o culto, assistir o sermão, ir embora e continuar bem. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão ao lado de Jesus e chegar em casa e almoçar tranquilo, sabe? Pegar e tomar um suco ali, beber uma água geladinha. Você não pode fazer isso. Você não pode sair dessa igreja sem se decidir por Cristo e ainda assim levar uma vida tranquila. A mensagem de hoje aqui não é para você ter tranquilidade, não. A mensagem de hoje aqui é para você se sentir incomodado, incomodada, sabe? Incomodado para dizer o seguinte: Senhor, eu preciso tomar uma decisão ao teu lado. Eu preciso me decidir por você, por ti, pelo Senhor. Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó. Tem alguém aqui que precisa dizer assim: Senhor, olha, presta atenção que eu vou falar aqui, presta atenção, galeria também, ó. Tem alguém aqui que precisa dizer o seguinte: Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor pode fazer por mim, porque eu quero um dia ser batizado, me entregar. Amém? Irmã Cássia. Vem cá, irmã Cássia, vem pertinho de mim. Vem cá também, minha irmã. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Eu sei que tem gente aqui. Você não pode ir embora hoje sem ser incômodo. A oração que eu vou fazer é o seguinte: Senhor, incomoda essa pessoa. Ela tem que se sentir incomodada. Ela fala assim: Senhor, eu quero me entregar. Eu tenho que me entregar. A Cássia, por exemplo, é incomodada. Ela fala comigo: pastor, eu quero batizar. Quando vai ser? Vai chegar, Cássia, vai chegar. Vai ser eu? Ó, tem que dar um jeito aí. Mas, pessoal, tem mais alguém? Deus está chamando você da galeria. Tem alguém? Você não é batizado, não passou pelo batismo ainda. Mas Deus está falando o seguinte: meu filho, eu quero iluminar a tua vida. Eu quero fazer com que você possa enxergar. Sabe, talvez você não esteja percebendo que o caminho que você está levando vai levar você para a destruição. Mas Deus está te chamando para um caminho da vida. Você não pode sair daqui tranquilo. Deus está incomodando você. Tem mais alguém da galeria? Tem mais alguém aqui? Se tem mais alguém aqui que quer se preparar para o batismo, vem cá, ó. Vem cá, fica aqui, ó. Pastor, eu quero me preparar. O batismo, quem sabe, não vai acontecer hoje, nem amanhã, nem esse mês. Mas Deus está te chamando aqui para vir à frente. Tem mais alguém aqui, igreja? Eu quero orar com você, hein? E a oração é assim: Senhor, incomode essa pessoa
para que logo, logo ela possa estar sendo batizada. Talvez alguém que esteja voltando para os caminhos do Senhor. Talvez alguém que se afastou, está distante hoje. Talvez alguém que veio a primeira vez aqui nessa igreja. Mas eu vou dizer, Jesus está te chamando. Tem mais alguém? Deixa eu orar por você. Tem alguém na galeria? Vem cá, vem. Vem cá que eu quero orar com você. Tem mais alguém aqui na igreja? Não vai embora tranquilo não, igreja. Vai embora incomodado. Vai embora chateado com você, entendeu? Pensando, eu preciso mudar. Eu preciso dar um novo passo. Permitir que Deus mude a minha vida. Amém? Mas deixa eu perguntar aqui, igreja. Tem mais gente aqui, ó. Lembra que eu falei? Você está na igreja um tempão. Mas às vezes você está tão acostumado a viver a mesmice da sua vida que você nem liga mais. Você nem percebe que está na escuridão. Você nem percebe que está longe. Sabe, eu estou convidando você hoje aqui para reavivar a sua vida espiritual, sabe? Se você não faz o culto familiar, chegou a hora de fazer. Se você não estuda a Bíblia como deveria, chegou a hora de estudar. Se você não tem uma vida de oração, chegou a hora de ter. Será que tem mais alguém aqui? Eu vou convidar você o seguinte: se você tiver esse desafio na sua vida, fica de pé no seu lugar aí, ó. Sabe, fala assim, Senhor, me ajude a enxergar esses desafios. Pode ficar de pé no seu lugar aí, ó. Pode ficar de pé também para enxergar isso daqui, ok. Eles vão se preparar para o batismo, amém. Eles vão ser batizados aqui, igreja, ano que vem, ó. Ser batizado. Mas fica de pé e fala, Senhor, você tem que sair daqui incomodado. Senhor, eu não quero acordar sem ler a Bíblia e estar tranquilo. Eu não quero viver uma vida assim, não, eu quero viver uma vida incomodada. Sabe, se você ficar adiando o seu batismo, você vai se sentir incomodado. Você vai chegar em casa e você vai falar assim, olha, eu estou mal, não estou bem, sabe? Aí ele vai falar com você assim, você não está bem porque a gente não batizou ainda. Você está entendendo? Você vai falar assim, minha irmã, eu quero batizar o quanto antes. Você vai batizar também, eu já te visitei. Visitei vocês também. Vocês vão batizar, é incomodado. Sabe, incomodado pelo Espírito Santo. Igreja, nós não podemos estar longe de Jesus e tranquilos. Deixa eu perguntar aqui, eu vou fazer oração. Mas tem mais alguém, quem sabe se encontra afastado, e gostaria de se aproximar de Jesus, dizendo, Senhor, eu quero me aproximar de novo do Senhor. Eu quero me preparar para ser rebatizado. Tem mais alguém aqui? Vem cá, eu vou orar com você. É o primeiro passo para você se sentir incomodado de fato ao lado de Cristo. Tem mais alguém que nunca passou pelo batismo aqui? Eu falo, Senhor, eu quero me preparar para esse dia. Tem mais alguém aqui? Eu vou fazer oração, posso orar? Vamos orar então, igreja, vamos orar. Amém. Querido e bondoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste dia. Querido Deus, vivemos em um mundo de trevas, é verdade. E desde que o pecado entrou nesse mundo também, nós vivemos uma vida de trevas. A nossa natureza, Senhor, se acostuma muito mais com o pecado. Para dizer a verdade, nós vivemos bem, às vezes, na escuridão, Senhor. Porque quando estamos na escuridão, nós estamos vivendo de acordo com os nossos desejos próprios. Nós estamos vivendo de acordo com o nosso coração, que é enganoso. Mas, Senhor, eu quero suplicar a Ti agora que o Senhor venha iluminar a nossa mente, mesmo que isso venha trazer incômodo para cada um de nós, Senhor. Nos traga a luz, Senhor. Nós nos acostumamos com as trevas, mas nós queremos viver na luz, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais ficarmos incomodados quando não buscarmos a Ti como deveríamos. Se acordarmos de manhã e não Te buscarmos em primeiro lugar, Senhor, que tenhamos assim um incômodo profundo. Se por acaso tem alguém aqui que ainda não decidiu pelo batismo, que entende que precisa voltar, Senhor, que a partir de agora essa pessoa abra o coração, para que o Senhor incomode essa pessoa, Senhor. Para que ela entenda que ela só vai sentir a paz que vem do céu, quando ela abrir o coração para o Senhor. Nos ajude, Senhor, a sairmos daqui, tendo a certeza que tivemos um encontro contigo, tendo a certeza que o Senhor precisa transformar a nossa vida, tendo a certeza que precisamos andar ao lado da luz do mundo, que é o Senhor, e tendo a certeza, Senhor, que por mais que venhamos cair, quando andamos ao Teu lado, o Senhor sempre está disposto a nos levantar, Senhor. Nos dê um instante de sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.